Para quem não me conhece, eu me chamo Márcia. Eu sou dessa igreja já faz alguns anos. E estou muito feliz de estar aqui. Eu estava conversando com o Gilson ali na porta. Eu me sinto tão parte, tão inserida neste corpo. E é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. De fato, eu tenho crescido neste lugar. De fato, Deus tem me transformado. E através da transformação da minha vida, do que eu tenho recebido, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. E o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que nós estamos em obra. Literalmente em obra. E espiritualmente em obra. Então, é disso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Né? Eu vejo interessante porque é bem legal quando a gente consegue pegar um paralelo espiritual com algo físico. Por quê? Porque a gente consegue compreender muito bem daquilo que nós estamos falando. Porque, às vezes, a gente só consegue compreender algo palpável, algo que está no nosso cotidiano. Então, quando a gente consegue fazer esse paralelo, a gente consegue entender de uma forma tão clara e a palavra cai no nosso coração de tal forma que ela vai criar raiz e ela vai crescer e ela vai prosperar. Então, a nossa igreja ela está em obra. Nós estamos em obra porque eu vejo uma igreja que ela cresce não somente com a estrutura da parede. Porque se nós somos a igreja e nós estamos inseridos no corpo, nós crescemos junto com esse ambiente. Não é isso? Vamos ler lá em Lucas. Lucas 6:46. Amém? Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim ouve, guarda essa palavra, ouve as minhas palavras e as pratica. E eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, uma casa bem construída com alicerces sólidos, ela não é derrubada pelos ventos e nem pelos rios. Mas o que ouve e não pratica. Então, ouvir e praticar. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E, arrojando-se os rios contra ela, logo a desabou e aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Eu gosto muito desse versículo e eu vou pedir uma licença poética aqui para Lucas, né? Para contar para vocês a história dos 3 porquinhos. Quem conhece aqui a história dos 3 porquinhos? Nossa, tem um monte de igreja que não conhece a história dos 3 porquinhos, gente. Quem não conhece a história dos 3 porquinhos, levanta a mão. Ah, melhorou. Porque só um pouquinho. Se conhece, levantou. Quem não conhece, não levantou. Então, fiquei em dúvida agora. Mas, enfim, vou contextualizar. Uma licença poética ali para o Lucas. Havia 3 porquinhos. E os 3 porquinhos queriam construir uma casa porque tinha um lobo naquele lugar. E ele queria, o lobo, pegar esses porquinhos e comer os porquinhos. Os porquinhos muito espertos, um não gostava de trabalhar de jeito nenhum. Ele queria uma coisa rápida, uma coisa que tivesse retorno rápido, e foi lá e construiu uma casa de palha. O outro, mais cuidadoso, pensou bem, foi lá e construiu uma de madeira. Com mais alicerçada, mas enfim, teve um pouco mais de trabalho do que palha, mas mesmo assim não ficou edificada a casa dele. O outro porquinho olhou e falou assim, eu construí minha casa dessa maneira, eu vou edificar, eu vou construir, eu vou gastar mais tempo, eu vou construir uma casa que seja, de fato, sólida. Aí veio o lobo. O lobo soprou a casa de palha, o que aconteceu com ela? Obrigada, igreja, por me ajudar a pregar, né? Obrigada, eu gosto da interação. Correu para a casa de madeira, o porquinho, porque estava sem casa e o lobo ia pegar ele. Chegando na casa de madeira, o lobo soprou, o que aconteceu?
porque não estava bem alicerçada. Ele ia ter um pouco mais de trabalho, e mesmo assim derrubou a casa. E eles foram para a casa de tijolo. Uma casa com alicerce, com estrutura, uma casa edificada, uma casa que ele gastou muito mais tempo, muito mais trabalho. E o que aconteceu com a casa quando o lobo soprou? Oh, gente, muito obrigada. Não caiu a casa. E isso eu quero mostrar para vocês que uma construção, como Lucas disse, ela precisa de alicerce. E o que eu não sou engenheira, tá? Eu não fiz engenharia, mas eu trabalhei durante muito tempo em uma indústria de aço e muitas vezes eu chegava na obra. Quando eu chegava na obra, muitas vezes a empresa tinha comprado muitas toneladas de aço e eu chegava lá e não tinha nada na obra. Eu falei assim, gente, onde que essa empresa enfiou todo esse aço? Vou falar com vocês aqui o que significa o alicerce. O alicerce de uma construção é uma das partes mais importantes de uma obra. É ele que vai garantir que a estrutura fique de pé do imóvel e seja seguro. Portanto, ele precisa de ser calculado ao ser executado de maneira correta. Também chamado de fundação. O alicerce é a base de qualquer construção. Ele é responsável por transferir os esforços feitos na estrutura para uma área maior do solo e assim garantir que o imóvel se sustente. Ele é feito normalmente de aço e de concreto. Então, um alicerce, ele é uma estrutura na qual vai se construir algo. Então, para se fazer uma construção, vai depender de 3 fatores. O primeiro, o solo. O segundo, que tipo de edificação vai ser construída? Pode ser uma casa, pode ser um prédio e pode ser um muro. Então, quando o engenheiro vai olhar a obra, ele vai olhar o terreno, ele vai olhar que tipo de construção é feita e ele vai olhar a altura dessa construção. Enquanto eu estou falando isso com vocês, eu quero que vocês vejam isso para o lado espiritual. Tem pessoas que querem ter uma vida muito fácil. Fácil, me entenda o que é fácil. Porque quer ter uma vida que não precisa de fazer esforço, que não precisa de dedicar. Gente, leitura. Quem aqui gosta de ler? Tem algumas pessoas. Mas ler é um hábito que a gente cria. E crente que não gosta de ler, o povo vai perecer por falta de conhecimento. Porque se você não gosta... quando eu comecei a ler, eu lia sem gostar. É hábito. Então, se você vai fazendo algo e vai construindo dentro de você, e você não quer esforço, sem ganho, como dizia um poeta aí. Se você não esforçar, não vai conseguir conquistar. E o porquinho que queria construir uma casa de palha, ele queria que fosse algo rápido e pensou que ia proteger de alguma coisa. E muitas vezes na nossa vida, queremos ter uma construção que ela seja rápida, que seja imediata. Igual quando eu cheguei ali na portaria, me falaram assim, quando eu me converti, eu achava que eu havia me convertido e os meus problemas tinham sido resolvidos. É assim que a Bíblia nos fala? O que a Bíblia nos fala? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu, nós estamos juntos. A gente vai vencer também. Não é que não teremos dificuldades. E o que o Lucas está falando aqui? Que no mundo, que na construção, se você fizer uma construção mal feita sem um alicerce, ela vai ser derrubada. Se você fizer uma construção dentro de você de qualquer maneira, ela vai ser destruída. Então é melhor, já que nós temos que ter fé, vamos ter fé com força. Vamos ter fé para coisas grandes. Se a gente tem que fazer uma edificação, a gente vai construir algo que seja de fato algo que vai mudar as nossas vidas. Né? Se eu preciso de esforço para fazer algo que seja um esforço que vai ter retorno. Porque... me entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que Deus ele não vai fazer o impossível. Porque o impossível pertence a Ele. Mas o que é possível, o que depende de mim, depender de mim, levantar e trabalhar todos os dias, isso é Deus quem vai fazer?
Enchei-vos do Espírito. É Deus quem vai fazer? Somos nós que vamos nos alimentar da palavra, que vamos crescer na palavra, que vamos buscar conhecimento na palavra. E quando nós estamos em obra, quando eu vi aquela construção lá, sem ter nada erguido e muitas toneladas de aço, quando eu ia olhar a planta daquele prédio, era algo muito grande. Nós fizemos uma construção, nós edificamos algo, está tudo construído. Se não tiver bem estruturado, vai desabar no primeiro vento que vier. Se não tivermos um alicerce na palavra, naquilo que Deus tem, aquilo que nós somos, se nós não conhecermos isso, qualquer sopro de Satanás na nossa mente vai nos derrubar. E Satanás é igual ao lobo mau. Ele está procurando um porquinho a quem possa pegar. Ele está procurando e ele vai soprar mentiras, vai soprar desavenças, vai soprar confusão, vai soprar intriga, vai soprar fofoca. E tudo isso vai vir nas nossas mentes. E requer de nós um posicionamento. Nós, quando vamos receber algo, a gente recebe assim? A gente recebe assim. Então, existe uma posição na qual nós temos que estar para recebermos algo. Nós buscamos bater e abrir-se-vos-á. Então, nós é que vamos. O Senhor, Ele já fez aquilo que precisava de ser feito. Porque Ele já veio, já nos conectou com Deus novamente e agora requer de nós um passo. E é passo de fé. Então, nós temos ouvir e praticar. Então, a gente já descobriu o que é o alicerce. Todo mundo entendeu o que é um alicerce? Todo mundo consegue compreender o que é um alicerce espiritual? Porque a gente falou de um alicerce estrutural, mas existe um alicerce espiritual. Qual que é o alicerce da vida cristã? Ouvir e praticar. Porque ouvir não é só estar aqui ouvindo, não. A gente ouve Jesus quando nós lemos a palavra. O Espírito Santo fala conosco através da leitura da palavra. Através da oração, Deus fala conosco. Então, é ouvir aquilo que nós temos recebido e agirmos conforme as instruções que Deus nos concedeu. Porque tem muitas pessoas que escutam, mas não ouvem. Escutar é entrar de um lado e sair no outro. Você olha para a pessoa, até acha que está escutando. Não é assim, tem dia que a gente vem na igreja e te perguntar assim no final. Vou ficar lá no final, perguntando assim, o que foi dito hoje? O que foi dito hoje? O que foi dito hoje? Muitas pessoas vão dizer assim, não sei, porque só está passando por um lado e entrando por outro. Eu espero que nessa noite a palavra seja retida no seu coração e gere uma transformação na sua vida e te leve a lugares mais altos, sabe, a patamares diferentes, porque o mundo ele confunde liberdade. Porque o mundo acha assim, não vou me prender a isso, não, eu quero ser livre. Livre é aquilo que você consegue sair a hora que você quer. Aí a pessoa pensa assim, vou para as drogas para eu viajar. Vai viajar no Espírito, porque embriagai-vos do Espírito naquilo no qual não há dissolução. E as drogas, elas te prendem a tal maneira, te levam a lugares tão profundos e a tão sombrios, que depois a pessoa não consegue mais viver, sem inserir aquilo no corpo, porque o organismo não consegue mais reagir. Então, como que você vai escolher a edificação para a sua vida nesta noite? Qual o tipo de obra Deus tem feito no seu coração e através de você? Porque Deus não faz nada conosco só para a gente mesmo. Deus trabalha em nós para atuar através de nós. Tudo que Deus faz com você é para atuar através de você. Deus não age na gente só pela gente. Agiu em mim para atingir a minha família. Age em mim para ser canal de bênção no meu trabalho. Eu posso usar o id indo aonde eu for. E quando nós nos encontramos a nossa estrutura e encontramos o propósito no qual Deus nos estabeleceu, as coisas ficam muito leves. Há uma leveza no nosso andar que nada mais nos detém. Porque eu sei muito bem qual é a construção que Deus está fazendo em mim. E quando Ele faz em mim,
aí eu tenho a convicção de que é Deus fazendo e Satanás ele não consegue mais soprar mentiras no meu ouvido. Ele não consegue mais dizer que eu não sou filho. Ele não consegue mais dizer que eu não posso. Ele não consegue mais dizer que eu não consigo. Ele não consegue dizer, lá, vai ser frustrada de novo. Ele não consegue fazer isso. Porque eu sei o meu propósito. Eu sei quem eu sou em Deus. E nada vai me parar. E nada. Isso aí. Quem conhece essas fotos? Vocês conhecem, igreja, essas fotos? Isso era a igreja aqui. Eu gosto de trazer à memória aquilo que traz esperança, porque um dia nós fomos assim também. Antes de Jesus me encontrar, nós éramos assim. Puro entulho. Tem uma caçamba ali do ladinho. Quantas caçambas de lixo tirou daqui, sabe dizer? Muitos entulhos foram retirados deste lugar. Olha o lugar que vocês estão sentados. E é assim conosco. Quando nós nos encontramos com Jesus, e eu me lembro bem do momento que eu encontrei com Jesus, quantos lixos havia dentro de mim, quanta amargura, quanta raiva, quanta opressão eu sentia. Esses são os entulhos que nós temos e temos que fazer isso na reforma. Nós estamos em obra, igreja. Nós estamos sendo reformados. E quando eu orava lá em casa a respeito desse encontro que nós estamos tendo aqui, eu falava com Deus, né? Deus, qual é o propósito? Porque até semana passada a Natália tinha me perguntado, falei, mãe, o que você vai falar? Eu falei, ainda não sei. E é muito difícil isso acontecer comigo, porque quando sai a escala, eu já preparo um mês antes a palavra. E já vou gerando aquilo no meu coração. E Deus falou muito ao meu coração. Falou assim, manda dizer para o meu povo que eu os vejo. Eu vi Natanael debaixo da figueira. Eu vi Elias debaixo do zimbro. E manda dizer para a igreja que eu os vejo. Deus te vê no seu secreto. Deus te vê na sua casa. Deus te vê no seu trabalho. Deus te vê no seu carro. Deus te vê no ônibus. Deus te vê naquele momento que é mais angustiante, que você pensa assim, estou sozinho. Deus manda te dizer que te vê. Elias se encontrava numa situação na qual ele tinha vencido uma batalha, uma mulher tinha ameaçado ele e ele tinha caído em profunda angústia. E foi um anjo lá e alimentou ele. E Deus manda te dizer nessa noite que te vê. Ele vê a sua necessidade, vê o seu amor, vê a sua aflição. Ele manda te dizer que te vê. É muito bacana. E quando nós estamos em reforma, como foi dito, eu preciso tirar muitos lixos. Vamos abrir Efésios 4:32. Senhor é bom, aleluia. Amém. Glória. Senhor é bom, aleluia. Aleluia. Quando nós viemos para Jesus, e eu não sei se todo mundo aqui já entrou nesse nível, né, de ter confessado o Senhor, como Jesus como Senhor e Salvador, mas nós nos encontrávamos desta maneira, sabe, muito machucados. A vida nos proporciona coisas nas quais nos fere muito, nas quais nós ferimos também muitas pessoas. E quando nós convertemos, nós passamos por uma reforma. Nós temos que ser reformados, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles precisam de ser reformados. E aqui vai algum conselho para você. E não entristeçais o Espírito Santo. Efésios. Isso. Eu vou começar do 30. Vou começar do 30 para você entender que este comportamento gera uma tristeza no Espírito Santo. E o Espírito Santo Deus nos deu para nos consolar, como consolador. E você entristece tendo esse tipo de comportamento, alguém que está para te ajudar, o seu ajudador, e você vai entristecer.
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, gritaria, ira, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Vou ler na NVI. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se. Quem livra? Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, bem como toda maldade. Isso seja tirado de vós. É interessante que tem uma versão que fala assim, que a maldade, a maledicência, fala para não falarmos mal dos outros. Isso me traz à memória uma história de um sábio que estava num poço lá. Chegou um visitante para essa cidade. O visitante parou e falou assim com o sábio: que tipo de pessoas tem nessa cidade? O sábio disse para ele e falou assim: que tipo de pessoas tem no lugar de onde você vem? Ele falou assim: são pessoas muito maldosas. São pessoas que falam mal umas das outras, que querem só o mal umas das outras. E lá é um povo muito ruim. Ele virou para o forasteiro e falou assim: é esse tipo de pessoa que você vai encontrar neste lugar. Passou algumas horas, veio outro viajante, perguntou para ele a mesma pergunta. Falou assim: estou querendo morar nessa cidade? Como é as pessoas que moram nessa cidade? Como eram as pessoas das quais a cidade que você veio? O sábio perguntou para ele a mesma pergunta. Ele falou assim: nossa, era um lugar incrível. As pessoas eram muito boas, as pessoas queriam ajudar umas às outras, eram pessoas assim, amigas. Nossa, eu estou com o coração apertado de sair de lá. Ele falou assim: essas são as pessoas das quais você vai encontrar nessa cidade. Uma pessoa ouvindo aquele sábio virou para ele e falou assim: estou te entendendo, não? A mesma pergunta. E você dá essa resposta assim? Ele falou assim: sim, porque nós vemos nos outros aquilo que nós temos. Nós damos para o outro aquilo que está em nós. Tem pessoas tão críticas, mas tão críticas, mas tão críticas, que tudo que ela vê é ruim. Mas troca a lente, troca o óculos, porque se você colocar um óculos vermelho, é vermelho que você vai ver. Se todo lugar que você vai, tem pessoas que passam de igreja, são as igrejas que são ruins. Porque isso aqui é igual a Arca de Noé, irmãos. Se está ruim aqui com os animais aqui dentro, lá fora não tem vida nenhuma. Se aqui dentro está ruim, que o cheiro não está bom, você vai ver lá fora. Lá fora não há jeito de sobreviver. Então, o ruim não é o lugar que nós estamos. É o que nós podemos fazer para transformar este lugar. Aleluia. Somos nós que somos a luz do mundo. Amém. Nós que temos que iluminar. Não deixemos, sabe, que o outro nos magoe e nós não guardemos aquilo que o outro fez. Eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim: por desaforo, eu não vou fazer nada. Falei: quem perde é você. É você que deixa de ganhar. Eu não faço nada pelo outro, não. Falei: mas você não importa. Falei: eu? Falei: gente, eu brinquei com ela, falei assim: eu tenho esse celular aqui. Ele é meu. Eu dou para você. E você não recebe. De quem que é esse celular? Eu vou te dar e você não quer. De quem que é o celular? Continua sendo meu. Se eu te dou o celular e você recebe, ele passa a ser seu. A ira, a ofensa, a mágoa, ela é assim. Se o outro fez para nos magoar e conseguiu aquilo que ele queria, aquilo passa a ser nosso. E, na verdade, a opção de receber aquilo é minha. Eu escolho receber a ofensa. Sabe, uma colega minha falou assim: Márcia, eu nunca vi uma pessoa com tanta autoestima. Eu falei: não é autoestima, não. Sabe, é saber quem eu sou. E se gostou, ótimo. Se não gostou, vai ter que conviver comigo até gostar. É igual na igreja aqui, né? Você gostou, você volta. Não gostou, vem mais vezes que você vai acabar gostando.
E é assim com as nossas vidas, sabe? Eu não me importo com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar. É pensamento dele, é a fala dele, é ele que tem que lidar com ela, não sou eu, não. Sabe, nós vivemos para agradar o Senhor. E quando eu sei quem sou, sabe, isso não importa. Sabe, eu não vou receber ofensa, eu não vou receber desaforo. Outro dia alguém falou comigo assim, falou assim, as pessoas que te humilharam vai ver você sendo exaltado. Eu falei, gente, quem me humilhou? Eu nem sei. Sabe, se ele me humilhou, ficou só para ele. Aquilo não faz parte da minha vida. Eu nem sei quem que é e nem quero saber. E se fez para ofender, para magoar, ficou só com a pessoa. Comigo não faz parte. Sabe, e havia um homem no qual eu me espelhei muito. Ele chama João Batista. João Batista, eu fiquei estudando aqui e meu coração se encheu tanto, mas ele encheu tanto. Vocês não precisam de abrir, não. Eu vou citar alguns versículos aqui de João, só para contextualizar e a gente terminar e a gente orar a respeito dessas coisas. Porque assim, ó, havia um homem, ele fala assim, chamado por Deus. João 1, 6. Eu vou abrir aqui só para vocês entenderem assim, o contexto de João, né? Quando eu li assim, ele fala assim, ó, houve um homem, João 1, 6. Fala assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Gente, era João falando dele. Havia uma mulher chamada Márcia, enviada por Deus. Eu sei quem eu sou, sabe? Não precisa de ninguém dizer quem eu sou. João falando a respeito dele. Havia um homem enviado por Deus. Olha que certeza. É ou não é? Falei, gente, olha que convicção. Sabe, quem vai me parar se eu tenho a certeza que quem me chamou foi Deus? Sabe, ninguém vai me parar. E eu achei isso falou tanto ao meu coração. Falei assim, gente, ele não tinha dúvida de quem que é. Sabe, era uma convicção, uma certeza. Mais para frente a gente vai discorrendo e fala assim, os fariseus chegam perto dele e falam assim, na hora que os fariseus chegam perto dele, João fala assim, ó, eu não sou Cristo não, hein? Eu falei, quem que você é? Você é Elias? Ele, não sou. Você é o profeta? Não sou. Sabe, gente, olha que identidade. Falei assim, você é Patrícia? Não sou a Márcia. Você é a Gil? Não sou a Márcia. Gente, eu não olho o que o outro é, eu olho quem eu sou. Sabe, olha que certeza, olha que convicção. Gente, o João se achava. E é interessante que ele fala com ele assim, ó, o discípulo e Pedro correram para o túmulo. João chegou primeiro. Olha como é que eu sou bom. Tipo o G ali na hora que eu cheguei. Falei assim, ô G, precisa de arrumar isso. Porque 3 não tá dando. Ele falou assim, eu não vou vir não, hein. Eu falei assim, precisava de alguém bom, né, G? Ele, eu não vou vir não. Falei, gente, eu nem falei que eu ia te chamar. Que convicção daquilo que ele faz que é bom. Sabe, é uma certeza. E João tinha isso. João, 2 discípulos correram e o discípulo amado chegou primeiro. Gente, o discípulo amado, ele fala 3 vezes isso no livro dele. O discípulo amado era ele. Olha que autoestima. Olha que convicção. Eu não tenho dúvida de que eu sou amado por Jesus. Sabe, aquele que era amado por Jesus chegou primeiro. Gente, olha só. Será que nós somos assim? Temos essa convicção de quem somos em Deus? Naquilo que somos bons? E a gente, na hora que recebe elogio, fala, não, isso aqui eu comprei no brechó, comprei em promoção. Nossa, você tá bonita, né? Essa roupa aqui não estava em promoção lá. Gente, nós somos filhas. Somos filhos de um rei. Sabe? Você já viu uma princesa como é que ela veste? Sem um amarrotado. Gente, parece que ela foi passada inteira. Porque ela sabe quem que é. E é assim que nós devemos nos posicionar. Sabermos quem somos. Né? Ele não tinha dúvida. Ele, quando pergunta quem que ele é, fala assim, eu sou aquele que vim preparar o caminho para o Messias, para Jesus. Ele sabia, e às vezes a gente acha que é bom só quem está no púlpito.
A gente não acha que quem vai fazer um outro trabalho é bom também, não. É bom, gente. Não é só cantar, não é só pregar, não é só o diaconato. Aquilo que você faz e faz... Eu lembro do João Alberto falando. Ele falou assim, olha, eu tive muita dificuldade porque quiseram me colocar como pastor da igreja e eu não me encontrava. Quando me colocou para co-pastor, para auxiliar o pastor, eu me achei. E às vezes a gente não precisa ser o primeiro lugar, não. Ser o segundo está tudo certo. Se você se encontra naquilo e aquilo no qual você nasceu para fazer, está tudo certo. Nós nos encontramos, nós nos achamos e nós nos posicionamos. E nós recebemos. Então, João, ele tinha esse posicionamento. Ele sabia quem que ele era. Sabe? Ele não falou que ele era o Messias. Ele falou, eu vim preparar o caminho para o Messias. Ele não tinha problema com a identidade dele. Quando a gente não tem problema com a nossa identidade, a gente incentiva, a gente ajuda, a gente quer que o outro chegue junto, a gente vibra com a vitória do outro, a gente vibra com o sucesso do outro. A gente não quer ter aquilo que o outro tem. A gente quer ter e ajudar os outros a ter também. Isso é não ter problema de identidade, sabe? Quando eu comecei a ver o que João era, eu falei assim, João, gente, o João se encontrou. E que nós possamos, né? O louvor pode subir? E que quando nós nos encontramos com Jesus, o entulho é retirado, o lixo é retirado, nós nos posicionamos para receber daquilo que Deus tem, nós recebemos o melhor. Sabe, quando eu chego para estacionar assim, eu já pergunto, cadê a vaga do crente? Porque eu pergunto para Deus, Deus, o que o Senhor vai fazer hoje para me abençoar? Porque Deus fala que as bênçãos correm atrás da gente. E a gente não tem dificuldade com isso. Sabe, em todo lugar que eu chego, eu falo assim, Deus, o que o Senhor vai fazer por mim hoje? O que o Senhor tem nessa noite aqui? Porque Deus tem algo. E aquilo que Deus tem é bom. É bom. Sabe, Deus, ele não mede esforços para que nos alcance. Sabe, se ele deu aquilo que ele tinha de melhor, que era Jesus, que era aquele que estava lá e veio, se despiu da sua glória, e ele nos deu ele, você imagina o que ele não pode fazer por você nessa noite. Abre o seu coração, sabe? Entregue ao Senhor, porque viver com Deus é muito mais do que isso aqui, sabe? É uma vida de plena alegria. A Bíblia fala assim que a paz que excede todo o entendimento guarda sua mente e seu coração. É uma paz que não tem explicação. Ele não está falando de não ter tribulação. Sabe, o que confunde o mundo é isso. Sabe, é você independente da circunstância. Satanás levanta e fala, vou derrubar hoje. Aí você se posiciona para receber. Fala, muito obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada pelas tuas bênçãos. Obrigada por recursos chegando. Obrigada porque eu ando em saúde divina. Obrigada porque eu não sou mais escravo do pecado. Obrigada, Deus. Satanás, ele olha e fala assim, gente, ficou doido mesmo. E é assim que nós somos, porque as coisas de Deus é loucura para esse mundo. As coisas de Deus, ela não nos prende, ela nos deixa livre, sabe? Tirando todo o fardo do pecado, tirando todo o peso, sabe? Da inveja, da maledicência, da gritaria. Vivemos num ambiente onde a glória do Senhor invade a nossa casa, onde lares são restaurados, vidas são arrancadas, aquela amargura, aquela tristeza, aquela angústia, aquela opressão. Eu vejo muitas mulheres, muitas pessoas, não só mulheres, que elas têm ou sofreram um processo de rejeição. E aquilo atormenta essas pessoas para o resto da vida. E eu vou te dizer uma coisa nessa noite, guarde no seu coração. Nós só curamos de uma rejeição quando alguém superior àquele que nos rejeitou nos aceita. E você imagina as crianças jogando futebol, ela separa os times, um menino fica lá, e ele não é escolhido nenhum dos dois times. Como que aquela pessoa vai se sentir? Rejeitada. Só que aquela pessoa que foi rejeitada naquele jogo de futebol, quando foi a separação da seleção brasileira, ela foi escolhida pelo treinador. Você acha que como aquela pessoa se sentiu sendo escolhida por alguém infinitamente superior àqueles moleques de rua?
foi aceita por alguém superior. E eu quero te dizer nessa noite que você foi aceito por Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que Deus te escolheu. Você não foi um engano. Você não foi um erro. Você foi escolhida por Deus. E Deus tem um propósito. Deus tem um plano. Deus tem algo maravilhoso. Não só para viver na glória, mas para começar a viver aqui hoje.